Oi, meus amores, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de saúde da criança. Hoje a gente vai falar de um tema bem facinho, bem bacana, que é sobre o aleitamento materno, né, que é a amamentação. Então a gente vai ver tudo sobre a amamentação hoje, mas é um tema bem facinho, vocês com certeza vocês vão gostar, viu? Então, gente, essa questão da amamentação, o próprio Ministério da Saúde, ele faz campanhas para incentivo da amamentação, né, por conta dos benefícios que a amamentação traz, tanto para a mulher, para a mãe, quanto para a criança, né? Então, a amamentação é imprescindível, é algo assim que é muito importante para a mulher e para a criança, certo? Então, por conta disso, o Ministério da Saúde desenvolve campanhas, né? Fica propagandas na TV, tudo para estimular, né? E também os profissionais também da saúde, eles conversam com essas mulheres, né, durante o pré-natal, falam sobre a importância da amamentação, quais são os benefícios que essa parte de amamentar traz, né, para ela, para o filho. Então, tudo isso tem que ser conversado durante o pré-natal, já para servir como incentivo, né, para que aquela mulher ela deseje, ela queira amamentar seu filho depois que ele nasça, né? Infelizmente, nem todas as mulheres amamentam, tá? Algumas porque por algum motivo não podem, né, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, né, alguns casos que não pode haver essa amamentação. E tem algumas também porque não querem, né? Porque falam que por conta da parte, vamos dizer assim, estética, né, do seio, porque o seio vai cair, que não vai amamentar por isso, porque o seio não vai ficar flácido, né, não vai ficar igual como era antes. Tem também aquelas que não amamentam, porque falam em relação ao vínculo, né, de dependência, que o bebê ele fica totalmente dependente da mãe, né, por conta da amamentação. Então, algumas mulheres também não amamentam por isso, né? Então, assim, elas não sabem, às vezes até sabem, mas não querem acreditar, né, os benefícios que traz a amamentação. Então, assim, se todo mundo pudesse, se toda mulher um dia fosse mãe, se elas pudessem amamentar, assim, é o melhor que existe, né? Tanto para ela quanto para o bebê. Eu digo isso por experiência própria, né? Minha filha, ela mamou até 1 ano e 3 meses e ela é super saudável. Ela nunca foi internada, nunca. Ela hoje tem 12 anos, né? E até hoje, ela, graças a Deus, ela nunca precisou ser internada, né? Nunca teve doenças assim mais graves, né? Sempre foi uma criança muito saudável. E eu tenho certeza que a amamentação aí fez parte disso, né? De que essa minha menina tenha crescido saudável, né? Então, gente, fala que todo desenvolvimento fisiológico depende da nutrição, principalmente na criança, que está em plena aquisição de massa e crescimento, né? Então, a criança, ela tá ali depois que ela nasce, né? O RN, então ela vai precisar desenvolver, vai crescer, ganhar peso, né? Isso. E o leite materno é um dos melhores alimentos para isso, né? Ele tem todo o aporte nutricional que aquela criança ela vai precisar. Então, tudo de nutrientes que a criança precisa para crescer saudável, para engordar, o leite materno ele oferece para aquela criança, tá? Então, por isso que é o principal alimento assim dos bebês, tem que ser o leite materno. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação, né, até os 2 anos de idade ou mais. Então, gente, aí o Ministério da Saúde faz essa recomendação, né, que a criança ela seja amamentada desde o dia que ela nasce até ela completar 2 anos de idade, certo? Então, durante esse período, durante esses 2 anos, a criança ela precisa estar ali mamando no peito, tá? Até os 6 meses de idade, a recomendação é que seja uma amamentação exclusiva. O que seria isso? Apenas o leite materno, tá? Você não vai oferecer nenhum outro tipo de alimento, nenhum outro tipo de líquido para aquela criança. Então, nada de chá, nada de suco, nada de água, tá? Não precisa, gente. Até os 6 meses de idade, apenas o leite. Aí tem muita mãe que pensa assim, eu não vou dar água ao meu filho vai ficar com sede, meu filho vai desidratar, né? Mas aí, minha gente, não precisa, certo? Como eu falei para vocês, o leite materno, ele tem todos os nutrientes
necessários para o bebê, tá bom? Então, assim, também a questão da água. Então, o leite materno, ele é formado por água. E a água que tem ali no leite materno é suficiente para hidratar o bebê. Então, o bebê não sente sede, o bebê ele vai estar hidratado, né? A mãe não precisa se preocupar, porque essa criança não vai desidratar, tá? Então, pelo Ministério da Saúde, né? Pela Organização Mundial da Saúde, os profissionais da saúde, todos, assim, as pesquisas que já teve, estudos que foram realizados, né? Ele fala que o recomendado é que até os 6 meses o bebê só mame. Então, nada de oferecer outro tipo de líquido ou alimento. Aí, depois dos 6 meses, a gente fala que vai ser uma amamentação complementada, né? Então, vai começar a oferecer outros tipos de alimento para aquela criança, para aquele bebê, porém, a amamentação também deve prevalecer, né? Então, a amamentação continua, mesmo oferecendo outros tipos de alimento para aquela criança, né? Então, é quando vai começar a entrar as frutinhas, né? As papinhas de frutas, as papinhas de verdura, né? De legumes, né? Caldinho de feijão. Então, vai começar a ser acrescentado, né, esse tipo de alimento para a criança, mas como eu falei para vocês, o leite materno, a amamentação deve também continuar. Aí, a partir do momento que se começa a incluir outros alimentos na dieta da criança, aí sim precisa ser oferecido água à criança, tá bom? Mas só água, gente. Nada de estar oferecendo refrigerante, tá dando esse tipo de veneno para essas crianças, viu? Então, a questão da água, dependendo do tipo de chá, um chazinho pode ser também, porém sem açúcar. For um suquinho de fruta, tem que ser da fruta mesmo, nada de estar dando esse suco industrializado, né? Esse que vem em pacotinho, esse suco de caixinha, né? Então, tem que ser o suco da fruta mesmo, feito ali na hora também, mas sem açúcar. Por quê? Porque o bebê, ele só pode entrar em contato com açúcar, né? Só é recomendado o contato dele com o açúcar depois dos 2 anos de idade. Então, antes disso, tudo que você oferecer para o seu bebê, suquinhos, né, chazinho, que seja sem açúcar. Aí você vai dizer, ah, mas é muito ruim, ele não vai querer. Gente, como ele nunca provou o açúcar, ele não vai saber o que é sentir uma coisa doce, vamos dizer assim, né? Pra gente que já tá acostumado com o sabor do açúcar, a gente acha ruim. Se a gente for tomar um suco sem açúcar, né? Se a gente for tomar um chá sem açúcar, a gente vai achar ruim. Só que o bebê, ele não tem esse paladar ainda, porque ele nunca provou. Então, se ele não provou o açúcar, ele não vai sentir falta do açúcar, entenderam? Então, é isso, gente. A partir dos 6 meses de idade, amamentação complementada, porém, se for dar algum tipo de líquido, né, um suquinho, um chazinho sem açúcar e que seja natural, tá? E a água também deve ser acrescida aí a partir desse período, tá? Aí, essa amamentação deve prevalecer até os 2 anos de idade. Então, depois dos 2 anos, não há necessidade de continuar amamentando, certo? Depois dos 6 meses, a amamentação deve ser complementada com outros alimentos saudáveis e de hábitos da família, né? Mas a amamentação não deve parar, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, assim, o que for dado para essa criança tem que ser o mais saudável possível. Nada de estar dando salgadinho, nada de estar dando biscoito. Tem muita mãe que tem a mania, inclusive eu na época, né? Que foi há 12 anos atrás, então, assim, eu não tinha muito entendimento. A questão de dar aqueles danoninhos, né? Tem aqueles pequenininhos, petit suisse, né? Que é aqueles vermelhinhos, chambinho, né? O famoso chambinho. Então, gente, nada de dar aquilo ali para criança, certo? Aquilo ali é industrializado, não é natural, não é saudável, tá? Então, nada de estar dando aquilo ali pro bebê. Tem que dar alimentos saudáveis, como eu falei, frutinhas, legumes, né, o próprio caldinho de feijão, né, uma carninha. Depois, conforme os meses vão aumentando, a criança ela vai começar a comer o próprio alimento da família, né, o arroz, o feijão normal, mas aí é conforme os meses, né, vão passando. Então, tem sempre procurar dar alimentos saudáveis para o bebê. E desde cedo é importante que já acostume essa alimentação saudável da criança e começar a introduzir, né, verduras, legumes, para que aquela criança ela cresça acostumada, né, com aquele sabor, ela desenvolva um paladar
que se acostume, né, com verduras e com legumes, para que quando ela estiver maior, ela não seja aquela criança que não gosta de fruta, que não gosta de verdura, tá? Então é importante que desde pequenininha já seja mantido essa questão saudável, essa alimentação saudável. O leite materno é um alimento completo. Isso significa que até os 6 meses o bebê não precisa de nenhum outro alimento, né? Chá, suco, água ou outro tipo de leite. Né? Então assim, gente, como eu já tinha falado, tem todos os nutrientes que aquela criança vai precisar. Né? Então tem água, tem proteínas, tem carboidrato, tem gordura. O leite materno é formado por todas as classes alimentícias, nessa classe alimentar, vamos dizer assim. Então vai ter, como eu falei, vai ter gordura, vai ter água, vai ter proteína, vai ter carboidrato. Tudo isso vai estar ali dentro daquele leite, tá? Então assim, no começo da amamentação, ou quando a mãe ela tem aquele bebê, nos primeiros dias, ela vai desenvolver ali o colostro, que é o que a gente chama, que é aquele primeiro leite da mãe, né? Que é aquele leite que ele é mais clarinho, é um leite mais ralinho, tá? Que aquele leite ali, ele tem uma maior quantidade de água, tá? Ele vai ter nutrientes, ele vai ter proteínas, porém ele tem uma maior quantidade de água ali, nele. É o que a gente chama de colostro, tá? Que é o primeiro leite que a mãe, ela desenvolve. Aí conforme os dias vai passando, né, mais ou menos com 1 semana, 2 semanas, né, aí começa a formação do leite intermediário, que é o leite que ela começa a produzir um leite com mais proteínas ainda, né, começa a aumentar um pouco de carboidrato ali. E tem o terceiro tipo de leite, que é o que a gente chama de leite maduro, né, que é quando a mãe ela já está com mais ou menos 3 semanas que está ali amamentando aquele bebê. Então, ela começa a produzir esse tipo de leite, que é o leite maduro. Então, é um leite mais viscoso, mais grossinho, um leite mais amarelado, tá? Que é um leite, assim, rico em gordura, principalmente. Então, vai ter gordura, vai ter carboidrato, vai ter proteína, vai ter água. Então, é um leite ali, aquele leite maduro, é o leite que vai fazer o bebê engordar, tá? Então, por isso que fala, não precisa dar outro tipo de alimento para aquela criança. Todos os nutrientes ali já tem naquele leite, tá? Ele é mais fácil de digestão do que qualquer outro leite e funciona como uma vacina, né? Pois ele é rico em anticorpos, certo? Então, gente, os anticorpos, né, são proteínas que a gente tem, né, no nosso sistema imunológico. São proteínas que eles ali vão trabalhar no combate a agentes estranhos, vamos dizer assim, né? Então, anticorpos são tipo proteínas de defesa, né? Que vai defender o nosso organismo de organismos estranhos de fora, vamos dizer assim, micro-organismos estranhos, né? Então, contra doenças, contra vírus, contra bactérias, né? Então, o leite da mãe, ali, o leite materno, ele é rico em anticorpos, né? Então, ele vai ajudar na prevenção de muitas doenças e vai combater também doenças, caso a criança ela venha entrar em contato com algum vírus ou com alguma bactéria. Então, o leite da mãe, ela protege esse bebê, certo? Por conta de ter esses anticorpos, essas células de defesa, essa proteína de defesa, tá bom? Então, como eu falo, é muito completo, minha gente, muito completo mesmo. E como eu já tinha falado para vocês na outra aula, né? A criança, quando ela nasce, os sistemas delas ainda estão em desenvolvimento, né? É o que a gente fala, ainda estão imaturos aqueles sistemas. E, inclusive, o sistema imunológico. Então, se a criança ela já tem aquele sistema imunológico, vamos dizer assim, bem delicado, algo frágil, então o leite materno com os seus anticorpos vem ajudar essa criança, né, ela não desenvolver doenças, certo? Então, minha gente, e principalmente a questão, assim, de diarreias, de ter vômitos, diarreias, porque, assim, aquelas crianças que elas não são amamentadas por leite materno, né, que são crianças que elas já começam a tomar outro tipo de leite, né, o leite de vaca, elas desenvolvem bastante questão de diarreia, né? Então, elas têm muita diarreia, questão de vômito, porque mexe com todo o aparelho gastrointestinal daquele bebê, né? Então, o leite materno é o contrário, né? Ele vai ajudar
ali naquele aparelho gastrointestinal. Ele vai ajudar no funcionamento do aparelho gastrointestinal daquela criança, tá? Então, vai prevenir essa questão de ter diarreia, de ter problema intestinal mesmo, de ter vômitos, certo? Então, vai prevenir, ó, como tá falando aqui, infecções respiratórias, alergias, tá? Então, evita a questão da alergia, né? Porque tem crianças que elas desenvolvem alergia ao leite normal, ao leite da vaca, por conta do excesso de lactose. Além de diminuir o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. Então, tudo que está ali, né, em relação ao metabolismo daquele bebê, ou ao aparelho digestório, a todos esses aparelhos ali que mexem com a parte alimentar, o leite materno ele vai ajudar, tá? Então, ele vai auxiliar para que fique tudo ok. Aí tem uma observaçãozinha, né, que eu coloquei embaixo, que o aleitamento materno não exclui a necessidade de cumprimento do calendário vacinal da criança, né? Então, assim, como eu falei, vai ter todos esses anticorpos, porém, o calendário de vacinação deve ser mantido. Né? Então, a mãe, além de amamentar, ela deve seguir o calendário vacinal, né? Que o bebê, ele já recebe 2 vacinas, né? Quando ele ainda está lá no hospital, né? Geralmente no primeiro, no segundo dia de vida, né? Quando ele está ali internado, ele vai receber a BCG e a hepatite B, né? E depois, a partir dos 2 meses, ele vai continuar recebendo, né, a questão das vacinas. Então, é importante que essa mãe, ela siga todo o calendário vacinal, né, todo o esquemazinho vacinal que tem ali. E é outra coisa, né, que também deve ser muito conversado com essa mãe durante o pré-natal. Então, assim, quem trabalha na saúde, além de fazer aquele pré-natal, de tratar aquela mulher quando ela está grávida, tem que também fazer toda essa parte educativa, né? Essa parte de orientação mesmo, trabalhar durante toda essa gestação, para quando essa mãe tiver o bebê, ela saber o que fazer, né? Ela seguir essas recomendações. O leite materno é limpo, está sempre pronto e quentinho, né? Então, ali vai estar sempre limpinho aquele leite, livre de bactérias, livre de vírus, né? Lógico, desde que a mãe seja uma mãe saudável, né? Então, vai estar sempre livre de todo tipo de micro-organismo. E como se assim, está sempre quentinho. Então, se você tocar no leite, né? Assim que sai do peito, você vai ver que o leite ele sai morninho, não sai aquele leite gelado, né? Então, por isso que as crianças gostam tanto. A amamentação favorece um contato mais íntimo entre a mãe e o bebê, né? Então aí é a questão do vínculo afetivo, né? Que entra aí, né? Ali naquele momento de amamentação, é um momento íntimo, né? Da mãe, tá ali com seu bebê, né? Quando a criança ela vai crescendo, tem aquele contato visual, né? Do bebezinho ficar olhando para a mãe olhando para o bebê. Então aumenta muito esse vínculo afetivo entre mãe e filho, né? Então é também um dos benefícios do leite materno, né? Então, essa questão da parte emotiva, né? Da parte afetiva, né? Da parte psicológica também. É um processo que envolve interação profunda, né? Entre a mãe e o filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de defender de infecções, sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, vai trabalhar tudo isso do bebê. Vai trabalhar essa parte imunológica, né? Vai trabalhar com essa parte nutricional, porque ele está ali recebendo todos os nutrientes. Vai trabalhar com o bebê a parte emocional, afetiva daquele bebê, né? Porque ele vai se sentir aconchegado ali, com aquele aconchego, ele vai se sentir, né, acolhido. Né? Então, trabalha essa parte cognitiva, a fisiologia. Então, tudo do bebê ali é trabalhado durante a amamentação, tá bom? Sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, ajuda a ter dentes bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração. Então, quando o bebê ele suga, né, ele faz ali o ato de sugar, ele vai estar trabalhando todos os músculos ali da face, que está ali próximo da boca, né? Então, é trabalhada essa questão do músculo, como diz, vai ajudar, né, no desenvolvimento da face da criança, porque esses músculos vão estar sendo trabalhados. Então, vai trabalhar a questão do posicionamento dos dentes, vai trabalhar a respiração daquela criança,
né? Porque ele vai ter que aprender, né, a sugar, enquanto ele suga, ele respirar também, né, para ele não sufocar. Então essa parte respiratória é trabalhada ali, certo? Então vai ajudar muito o bebê. Mas aí a gente fala a questão da sucção, né, do leite materno ali do peito. É diferente da questão da sucção, quando ele suga chupeta ou quando ele suga o bico da mamadeira, tá? É tanto que nem mamadeira e nem chupeta é recomendado, tá? Pelo Ministério da Saúde, porque eles atrapalham, né? O que essa parte aqui do leite materno, né, da parte de sucção ali do peito, vai ajudar, a chupeta e a mamadeira vai atrapalhar, minha gente. Então, assim, não é recomendado, né? Então, por exemplo, você diz, mas e se acontecer do bebê não tá conseguindo sugar ali o peito e ter que dar manualmente aquele leite materno pro bebê, né? Então, tem que ser dado ou com uma seringa, ou com um copinho, tá? Com uma colherzinha, mas nunca dá na mamadeira. Não é recomendado. Porque se o bebê mamou na mamadeira, depois ele não vai querer mamar no peito. Porque o bico é diferente, certo? O bico é diferente. Aí você fala, então deve ser melhor. Não é, gente, porque assim, o peito, quando o bebê suga, o leite não já vai vir na hora que ele suga, né? Na hora que ele começa a sugar ali, né? A parte de injeção do leite da mama, ele demora um pouquinho para poder ele começar, certo? E quando você coloca a mamadeira, no momento que ele põe o bico na boca, o leite já vem, já tá na boca dele, certo? Então o bebê, se ele sentir essa parte de facilidade, né, da mamadeira, quando você coloca ele novamente no peito, que ele começar a sugar ali, que o leite não tá ali, na hora que ele colocou a boca, ele já vai soltar o peito, vai chorar, querendo que você dê a mamadeira, tá? Então, por isso que é importante você não dar mamadeira para o bebê, mesmo que seja oferecendo leite materno, né? Então, sempre você dá o leite materno, como eu falei, ou com um copinho, com uma colherzinha, uma seringa, tá? Você dando desde pequenininho, eles aprendem. Então, já falei um monte, né? Mas aí eu coloquei aqui, né? Quais são os benefícios da amamentação para o bebê. Lembrando que existem benefícios tanto para o bebê e vai ter também os benefícios maternos, né? Os benefícios para a mãe que amamenta. Aí, em relação aos benefícios do bebê, né? Na parte nutricional, né? Na parte dele ganhar peso, né? Daqueles nutrientes, os nutrientes daquele leite, o que é que ele oferece para o bebê. Então, é um alimento fisiologicamente perfeito para a criança, né? E como eu falei para vocês, que vai ter tudo ali, vai ter água, proteína, carboidrato, gordura. Então, tudo que aquele bebê precisa para crescer saudável, para engordar, para ganhar peso de forma saudável, tem ali no leite materno. Vai ter o ganho de peso adequado, então vai ser aquele bebê que não vai estar tomando, igual tem criança, né, que eles dão fórmula, mas tem crianças também que eles já vão logo dando outro tipo de leite, né? Então bota mucilon, bota, sabe, aquelas coisas que coloca açúcar e o bebê engorda bastante. Então é um bebezinho que cresce obeso, né? Que mais tarde vai desenvolver outros problemas, porque a gente sabe hoje que a questão da obesidade, ela está altamente relacionada a vários tipos de doenças e fatores de risco também para outras doenças. Então, se uma pessoa que é gordinha, que é obesa, ela tem mais risco de desenvolver uma diabetes, de desenvolver uma hipertensão, de desenvolver um problema cardíaco, tá? Então, assim, de desenvolver cânceres também, de alguns cânceres também, a obesidade ali atrapalha. Por quê, minha gente? Porque a obesidade, quando uma pessoa é obesa, ela tem no seu organismo, naturalmente, ela vai ter um processo inflamatório ali no seu organismo, certo? A pessoa que é gordinha, as células ali dela, várias células vão estar inflamadas e desenvolve esse processo inflamatório. Então, é como se você vivesse com seu organismo inflamado, tá? Então, por conta disso, é algo que facilita também o desenvolvimento de doenças, de outras doenças, entendeu? Então, por isso que a obesidade tem que ser trabalhada, né, desde do bebê pequenininho, essa questão de ter cuidado, para aquele bebê sempre ter uma alimentação saudável, para que ele não venha engordar muito e desenvolver uma obesidade, tá? Então, raramente você vai ver um bebê que é amamentado, ele ser obeso,
tá? Você não vai ver, é muito raro, né? Aí vai ter aquele bebezinho que é mais gordinho, mais cheinho, mas são os bebês que eles, quando eles são amamentados, às vezes comem outro tipo de comida e às vezes a mãe pode dar em excesso aquele outro tipo de alimento, tá? Mas geralmente não são. Então, assim, aquelas crianças que de pequenininha a mãe não dá o peito, disse que não vai amamentar e começa a dar outro tipo de leite, são crianças que além de desenvolver, né, doenças gastrointestinais, elas podem desenvolver também essa questão da obesidade, de se tornarem pessoas obesas e desencadear mais no futuro, né, alguns problemas de saúde. Né? Então, por isso que fala ganho de peso adequado. Então, a criança só mamando, ela vai ganhar o peso certo, o peso ideal, tá? A maioria das mulheres produz leite em quantidade e qualidade adequadas. Então, a maioria das mulheres vai produzir o leite, tá? As mulheres que têm seus bebês de parto cesáreo, elas têm um pouquinho mais de dificuldade na questão da produção de leite, né? Por quê, minha gente? Porque, assim, a mulher, quando ela tá grávida, o corpo dela ela vai se preparando ali para o parto. Inclusive, essa questão de produção de leite, né? A mulher, quando ela tá grávida, ela já vê, quando ela espreme ali a mama, ela vê que o leite já tá começando a sair, né? O colostro ali já tá saindo. Então, quando aquela criança, ela nasce de parto normal, a criança nasceu no tempo certo, né? No tempo de nascer. Então, pegou aquela criança e colocou do peito, já vai ter leite ali. Porém, quando a mãe ela tem aquele bebê de parto cesáreo, ele tira o bebê normalmente antes do tempo, né? Vai marcar uma cesárea eletiva, né? Que é aquela cesárea de marcação, não é a cesárea de que a mulher entrou em trabalho de parto e fez uma cesárea, tá, minha gente? Eu tô falando da questão da cesárea eletiva, que é aquela que você marca a agenda, né? O dia, o horário de você ter seu bebê. Então, você vai, tira aquele bebê de forma de parto cesáreo. Então, o bebê ele tá nascendo antes do tempo dele, né? Não tinha chegado a hora dele nascer ainda. E você tirou antes. Então, isso aí pode ser que dificulte um pouquinho na parte da injeção do leite, né? Porque tirou o bebê, aí os hormônios da mulher vai ter que começar ali, vamos dizer assim, se aprumar, né? Se arrumar, para aí sim começar a injeção de leite de forma normal. Então, o que é que a mulher ela pode fazer para estimular essa produção? Colocar o bebê no peito, estimule, coloca o bebê, deixa o bebê sugar, porque quanto mais o bebê suga, mais o leite ele é produzido, tá? Então, coloca o bebê, se não tiver saindo, usa a bombinha, né? Porque tem aquelas bombinhas de sucção, né? Que é as bombinhas que você colhe o leite. Então, se o bebê mamando ali não tá dando certo, usa a bombinha para estimular ali a puxada, porque quando o leite começar a sair, com certeza o bebê mamando vai sair naturalmente também, tá? O leite de mães de prematuros colabora efetivamente para diminuir a taxa de desnutrição energético-proteica e, consequentemente, a mortalidade infantil, né? Então, assim, para o bebê prematuro também é imprescindível que ele faça uso do leite materno. Vai ajudar ele a ganhar peso, tá? Vai ajudar com que ele vá desenvolvendo, né, todos o seu aparelho, todos os seus sistemas ali, desenvolva de forma saudável, tá? Então, o bebezinho, mesmo aquele bebê prematuro que tem que ficar internado, né, ou na UTI, ou internado mesmo, é importante que seja feito o uso do leite materno para ele, tá? Porque aí vai ajudar bastante. É contraindicado o uso de chás, água, outro tipo de leite, né, que não seja materno, e formas lácteas e outros alimentos, né, exceto em casos clinicamente indicados. Então, gente, essa parte de casos clinicamente indicados são para aquelas mulheres que, por algum motivo, infelizmente, elas não vão poder amamentar, tá? Não são aquelas mulheres que, tipo, não amamentam por opção. São as mulheres que têm por algum motivo, né, normalmente são alguns tipos de doenças, que eu vou falar para vocês mais na frente. Aí, por conta dessas doenças, impedem a amamentação, tá? Porque às vezes o leite, a gente sabe que o leite, ele transmite para a criança muita coisa da mãe, né? Então, se a mãe, dependendo do tipo de vírus que aquela mãe tenha no seu organismo, pode ser que esse vírus ele seja passado para o bebê pelo leite.
Então, por isso que tem alguns casos que são contraindicados. Né? Então, lembrando que por conta disso, a mãe também, essa questão da alimentação da mãe, também tem que ser uma alimentação saudável, né? Porque o que ela come, né? Os nutrientes ali de todos os alimentos que ela come, também, vamos dizer assim, faz parte ali do leite, na produção daquele leite, tá? Então, por exemplo, mulheres que tomam muito refrigerante, né? Então, faz com que o bebê vai lá mama, então pode fazer com que aquele bebê, ele tenha gases, né? E quem tem filho, que já teve um bebezinho com gases, sabe o quanto é horrível, é difícil. A criança, ela chora muito, você não, tudo que você faz, não adianta nada, a criança não para de chorar, fica encolhendo as perninhas, né? É horrível, é terrível. Você vai ali, administra ali naquele bebezinho, geralmente é Lufital, né? Quando o bebê tá com gás, você dá o Lufitalzinho, que o Lufital, né, é o nome que todo mundo conhece, né? Mas o nome daquele medicamento é simeticona, né? Então, administra essa simeticona nesse bebê para ver se diminui, né, esses gases. Mas é bem complicado, minha gente. A criança não dorme, a criança só chora. E você vê seu filho ali em sofrimento, é terrível. E um dos fatores que ajuda essa criança a ter cólica é a questão do refrigerante. Tanto durante a gestação, aquela mulher que toma muito refrigerante, quanto depois, né, durante a amamentação. Manutenção após o término da licença maternidade. Então, assim, aquelas mães que trabalham, precisam trabalhar, né, minha gente? Então, quando elas têm o seu bebê, elas ficam afastadas, né? Normalmente é de 4 a 6 meses, vai depender da empresa, né? Tem empresa que só dá 4 e tem empresa que deixa a mãe os 6 meses com aquela criança. Então, é importante que quando essa licença maternidade acabe, termine, que essa mãe ela precise retornar ao trabalho, essa amamentação seja mantida, né? Então, assim, é um pouco mais difícil, porém, dá para fazer sim. De que forma, né? A mãe, ela pode coletar o leite, né? Ela vai extrair aquele leite, pode usar nas bombinhas, deixa em potezinhos de vidro e durante o dia, a pessoa que for ficar com o bebê, com aquela criança, for tomar de conta daquele bebê, vá administrar nesse bebê, administrar não, minha gente, vá dar a esse bebê esse leite, certo? Esse leite que foi extraído. Ao invés de estar dando outro tipo de leite, né? Esses leite em pó, né? Ou o próprio leite de vaca mesmo, de caixinha, o líquido, né? Então é melhor que a mãe ela extraia esse leite, porque é uma forma do bebê continuar se mantendo saudável, né? Outros benefícios que tem para a amamentação são a questão imunológica e física, né? Que eu já tinha até falado com vocês, né? A questão da imunidade, né? Da criança, por conta dos anticorpos que aquele leite materno tem. Então, tem esses anticorpos, vai provocar uma imunidade nesse bebê. Então, vai ser um bebê que vai ser difícil adoecer, né? Um bebê que normalmente vai ser saudável, né? E vai crescer bem saudável. Então, protege a criança contra infecções, principalmente do aparelho digestivo, né? Que, como eu falei para vocês, o leite de vaca é das causas que causa assim, muita diarreia na criança, né? Porque, minha gente, o leite da vaca é para ser dada para o bezerro, né? E não para um bebê humano, né, minha gente? Então, seria para dar para um bezerrinho, um bebezinho da vaca. E você pegar e dar para o seu filho, né? Então, assim, os nutrientes que tem ali no leite da vaca é suficiente para o bezerro, não para o seu bebê. Então, ele vai alterar, né, toda a flora intestinal de sua criança. E como eu disse a vocês, o leite da vaca, ele é um alimento que ele é muito rico em gordura, certo? Então, ele tem muita gordura, o leite da vaca. Então, por conta disso, por ter excesso de gordura, pode causar essas diarreias, né, essas questões de vômitos, né, de doenças mesmo do aparelho intestinal. E o leite da vaca também tem muito sódio, né? O que é sódio? Sal. Então, o leite da vaca também tem muito sal. Então, a partir do momento que você começa a dar leite de vaca para o bebê, não é seu leite materno, essa criança ela tem que começar a tomar água, né? Porque senão ela vai desidratar, pelo fato de ter muito sal no leite, no leite de vaca.
Tem muito sal, então tem que começar a dar água, senão a criança desidrata, tá? Diminui a probabilidade de processos alérgicos decorrente da exposição precoce às proteínas do leite da vaca, né? Então, como eu falei para vocês, em vez de você vai prevenir, diminuir essa questão, né, de probabilidade dessa criança ter uma alergia, né, porque ela não vai estar tendo contato com a lactose. Então, se ela não tem contato com a lactose, né, quando o sistema imunológico, né, quando esse sistema dessa criança ainda é debilitado, é delicado, então mais na frente, né, o sistema daquela criança já vai estar totalmente formado, já vai estar totalmente maduro. Então vai ser mais difícil ela desenvolver algum tipo de alergia ao leite, tá? E os benefícios psicológicos, né, que é essa questão afetiva mesmo, que eu já tinha falado para vocês, né? Essa parte de vínculo afetivo, né, do contato de olho no olho ali, né, a questão do bebezinho se sentir acolhido quando tá ali no braço da mãe, né? Então, tem esse vínculo afetivo, então é um dos benefícios. Tem também a questão da importância da sucção, né? Como eu disse a vocês, quando o bebê suga, ele tá tipo, se exercitando, né? Tá fazendo um exercício ali. Então, vai ajudar ali na formação dos músculos da face, na dentição, né? Então, como tá falando aqui, ó, auxilia no desenvolvimento adequado da cavidade oral e formação do palato duro, tá, minha gente? Palato duro é o quê? É o céu da boca da gente, tá? Toda vez que vocês ouvirem a palavra palato, vocês lembrem de céu da boca. E a gente tem dois palatos, né? A gente tem o palato mole e a gente tem o palato duro. O palato duro é a parte que fica no comecinho, né, do céu da boca. Você pode colocar a língua ou o dedo mesmo, você vai sentir que é bem durinho. Aí, conforme você vai indo mais para trás, a região mais para trás, aí vai ficando mais molinho. Aí, ali é o palato mole, certo? Aí, essa questão da sucção, do bebê sugar, ali vai ajudar no desenvolvimento, né, desse palato duro, né, que não está totalmente formado quando o bebê nasce. E quais são os benefícios maternos, né? Como eu falei para vocês, tem os benefícios do bebê, para o bebê, e tem os benefícios para a mãe. Então, ó, reduz os riscos da mãe ter câncer de mama, né? Então, por conta de quê? Por conta da prolactina, minha gente. Prolactina é o hormônio, né? Que é ele que produz o leite, né? O nome desse hormônio é prolactina. Então, quando ela tá ali amamentando, vai ter um aumento, né, desse hormônio no corpo da mãe, e isso ajuda na prevenção do câncer de mama, tá? Esse tipo de hormônio, tá? Reduz a perda de peso. A mulher que amamenta, com certeza, ela volta ao corpo de antes mais rápido, então ajuda, certo? Por conta da perca calórica que ela tem ali durante a amamentação. Então, vai ajudar com que ela perca peso de forma mais rápida, né? Aí você vai dizer, ah, mas fulaninha teve bebê, amamentava e continua gordinha. Sim, mas vai depender quantos quilos fulaninha engordou durante a gestação, né? Então, tem isso também. Mas que vai auxiliar para que perca de forma mais rápido, vai. Quanto mais você amamenta aquele bebê, mais rápido, mais fácil você tem, uma maior facilidade de seu corpo voltar ao normal. Eu tiro por mim, quando eu tive minha filha, um mês, eu já estava magrinha de novo. Foi mais ou menos isso, um mês e meio, eu já estava bem magrinha, certo? Eu agora hoje estou mais cheinha, mas na época que eu tive ela, né, eu era magra, engordei 12 quilos durante a minha gestação, 12 quilos. Então, pra mim, que sou pequenininha, né, então fez muita diferença esses 12 quilos. Mas, porém, rapidinho, depois que eu tive ela, no instante eu emagreci, voltei o corpo normal, né? Favorece a involução uterina, diminuindo riscos de hemorragias. Então, minha gente, olha, quando a mulher ela engravida, né, o útero da gente parece uma perazinha, né? Então é pequenininho. Quando a mulher ela engravida, que ela vai começar a gerar o bebê vai ser gerado ali dentro do útero dela. Então o útero ele vai crescendo, né? Então de forma proporcional ao crescimento do bebê. Então quando o bebê nasce, o útero da mulher tá bem grande, certo? Tá bem grandão. Então depois que ele nasce, o útero ele vai se contraindo, né? Para diminuir e voltar ao tamanho normal dele.
certo? Que é o que a gente chama de involução uterina, tá? Igual tá aqui, ó, involução uterina. Que é isso, é o útero voltar ao tamanho normal dele. E isso acontece no dia que a mãe tem, tá? Tem o bebê. No mesmo dia, o útero ele já vai contraindo, contraindo, contraindo e vai ficar no tamanho normal, que é o que a gente chama, né, de involução uterina. Então, se a mãe, ela demorar até essa involução, a demorar esse útero ele voltar ao normal, vai ter um risco muito grande dessa mãe desenvolver uma hemorragia, certo? Então, assim, que é assim, quando a mãe, ela diminui, o útero, deixa eu ver se eu sei explicar para conseguir explicar para vocês. O útero da mãe fica mais ou menos aqui nessa região, né? O fundo dele vai estar bem altão aqui, porque o útero fica muito grande, né, minha gente? Para o bebê caber dentro. Aí o fundo do útero da gente, que é lá na região pélvica, lá embaixo, durante a gestação, ele vai vir no final da gestação, ele vai estar aqui em cima, né? Que é o fundinho do útero, a parte de cima do útero. Então, depois que o bebê nasce, aquele útero vai descendo, 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 né? Que vai diminuindo de tamanho. E ele tem que ficar abaixo da cicatriz umbilical da gente, né? Então, a gente tem o umbigo da gente, o útero ele tem que ficar abaixo, certo? Então, isso é que é a involução uterina. Então, se isso não acontece nas primeiras horas, corre o risco dessa mãe ter uma hemorragia, como eu falei para vocês. Então, a questão da amamentação, ela vai ajudar a que esse útero ele involua, né, ele retraia de forma mais rápida, tá bom? Então, a amamentação ela vai auxiliar nisso também, tá vendo como é benéfico? É um contraceptivo natural. Então, minha gente, de que forma contraceptivo natural? Para que ela não venha engravidar novamente. É como se ela estivesse tomando um anticoncepcional quando ela está amamentando. Lógico, lembrando para vocês, quando ela está amamentando de forma exclusiva, só amamentando, a criança não está tomando outro tipo de leite, não está tomando água, não está comendo outro tipo de alimento. Quando a mulher está amamentando de forma exclusiva, aí essa questão da amamentação vai ser um contraceptivo natural. Então, vai sim fazer com que essa mulher ela não venha engravidar. Então, ela pode ter relação sexual que ela não vai engravidar, porque ela não vai ovular, certo? Ela não vai ovular, se ela não ovula, não tem como formar o óvulozinho, então não tem como haver fecundação e ela vir a engravidar. Mas eu repito, tem que ser amamentação exclusiva. Se ela estiver amamentando e a criança estiver fazendo uso de outro tipo de alimento também, de forma complementada, aí pronto, já altera a questão hormonal da mãe ali, porque ela vai produzir menos leite, então vai desregular tudo ali e pronto, aí ela não vai estar protegida, vamos dizer assim. Mas se for amamentação exclusiva, aí tem essa questão do contraceptivo natural, né? Por quê? Porque como eu falei para vocês, quando a mãe ela está amamentando, aumenta a prolactina, a produção de prolactina, que é o hormônio da amamentação, da produção do leite. Então, quando essa prolactina está lá em cima, o hormônio FSH, que é um hormônio que trabalha ali na parte de ovulação, né? Que ela é quem estimula a ovulação ali da mulher, vai, ó, cair, vai estar lá embaixo. Então, não vai ter ovulação. Então, a mulher não está protegida, ela não vai engravidar, tá? E representa economia real, né, minha gente? Quem é que não sabe aí que leites, principalmente aquelas fórmulas iniciais, são caríssimos, né? Leite NAN é muito caro, a latinha, que dá para poucos dias, né? Então, você ali amamentando, minha gente, de forma gratuita ali pro bebê, é seu leite, você tá produzindo, você não vai precisar ter gasto com isso, né? Então, é um benefício também, né? Essa parte da economia. Melhor do que você tá dando R$60 em uma lata de leite que vai durar poucos dias, né? Haja bolso. Já basta você ter que estar gastando com fralda e tá gastando com leite também, né? Sendo que você tem ali, você produz. E é algo que é totalmente benéfico e vai trazer muita saúde para seu filho, né? Então não dá para entender, porque tem muitas mães que optam por não amamentar, né, minha gente? Então aqui, né, é o resumão dos benefícios, né, para o bebê e para a mamãe.
Então, para o bebê, composição química ideal, né? Tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Prevenção de doenças, né? Por conta dos anticorpos presentes no leite. Vai prevenir diarreias, prevenir doenças respiratórias, doenças crônicas. Vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança, né? Na parte psicológica da criança por conta daquele afeto. Desenvolvimento da cavidade oral, né? Ajuda lá na formação, como eu falei para vocês, do palato duro. Ajuda na formação ali dos músculos da face. Estabelece o vínculo mãe-bebê, né, a parte afetiva. Para a mãe, prevenção de hemorragia pós-parto, que eu falei, né, da involução uterina. Método contraceptivo natural, né, a mãe ela vai ficar prevenida ali dela ter uma nova gestação, sem precisar estar tomando hormônio, né, que é maravilhoso, você não ter que estar tomando anticoncepcional. Remineralização óssea, redução do risco de câncer de mama, como eu falei, proteção contra o diabetes tipo 2, promove perda ponderal, que é a perda, né, de peso depois que tem o bebê, né, voltar ao corpo ao normal, e economia e eficácia. Certo, gente? Tá o resumão. Tá, posição para amamentar. Aí você vai pensar, tem até isso. Tem, gente. Lógico que a questão da posição para amamentar, a mãe que tem que escolher uma posição que fique mais confortável para ela e para o bebê, certo? Então, ela que sabe se ela quer amamentar sentada, se ela quer amamentar de lado, deitadinha. Então, a mãe que escolhe, né? Porém, vamos dizer assim, tem um passo a passo de você amamentar para que você não venha desenvolver algum problema mamário, tá? Porque dependendo se a criança, por exemplo, tem uma pega incorreta, né? Ela tá mamando, mas não tá mamando da forma que deveria, pegando ali no biquinho do seio, né? No mamilo, ali na areola, não tá pegando de forma certinha, pode ser que a mãe venha desenvolver algum probleminha na mama por conta disso. Então, por isso que é importante ter a posição para amamentar e você saber como é que tem que fazer para aquele bebê mamar, tá? Então, ó, como foi que eu coloquei aqui? A criança deve estar virada para a mãe, certo? Então, a criança, você vai pôr o rostinho da criança virada para a mãe, né? Lógico. Junto do seu corpo, bem apoiado e com os braços livres, abraçando a mãe. Então, você vai colocar o bebezinho aqui no seu braço, certo? Com os braços livres. Nada de colocar os bracinhos dele aqui prendendo ele. Deixa os braços livres, né? O melhor é você colocar um bracinho para fora, né? E o outro ficar aqui por cima. E o bebê virado para cá. Então, a cabeça da criança deve ficar de frente para o peito e o nariz bem na frente do mamilo, tá? Então, o narizinho, ó, bem na frente do mamilo, né? Então, tá aqui, ficar de frente. Só coloque a criança para sugar quando ela abrir bem a boca, né? Então, você vai colocando aqui, ela já vai ter o reflexo de sucção. Vocês lembram que a gente viu na aula passada? Quando ela vê que ela tá perto do peito, ela já vai automaticamente abrindo a boquinha. Então, quando você vê que ela abriu bem a boquinha, é que você vai colocar ela no mamilo, tá bom? Quando a criança pega bem o peito, o queixo encosta na mama, os lábios ficam virados para fora e o nariz fica livre. E aparece mais areola na parte de cima da boca do que na de baixo, né? Então, o queixinho do bebezinho vai encostar na mama, tá vendo aqui? O narizinho vai ficar livre, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem daí, tá? Vai ficar aqui os braquinhos pra poder a criança conseguir respirar, né, minha gente? Então, o narizinho fica livre, a boquinha, o lábio de baixo tem que ficar viradinho, tá? Se a boquinha do bebê, o lábiozinho dele inferior não ficar viradinho, ele não tá sugando direito. Aí depois a mãe vai sentir dor, vai desenvolver algum problema na mama, uma fissura, uma mastite, algo ela vai desenvolver nessa mão, porque o bebê não tá sugando direito. Então, ó, lábio viradinho pra fora, né? Então, lábiozinho viradinho pra fora, tá? E como disse, a parte da areola, a areola, minha gente, é essa parte escurinha do peito, né? A gente tem o mamilo, que é o biquinho, e a areola, que é a parte redondinha mais escurinha. Então, durante a amamentação, a parte de baixo da areola você não consegue ver, né? Porque a boquinha dele tá cobrindo tudo. Aí você vê só uma partezinha da parte de cima, tá? Então, aqui é a posição correta do bebê amamentar, para que a mãe ela não venha ter nenhum tipo de problema depois, tá? E o ritmo das mamadas, né? Então, com que frequência você tem que dar de mamar seu bebê?
né? Como é que é essa parte, como funciona, né, minha gente? Então, olha, cada criança tem seu próprio ritmo de mamar, o que deve ser respeitado, tá? Então, tem criança que mama com mais frequência do que outras, né? Tem outras crianças que já demoram um pouquinho mais para querer mamar, e outras ficam muito tempo no peito ali. Então, assim, vai variar de criança para criança. Então, você tem que respeitar esse tempo da criança. O importante é você deixar a criança mamar o tempo que ele quiser, o tanto que ele quiser, certo? Tem que ser, como a gente fala, livre demanda, né? O tanto que o bebê quiser. O leite no início da mamada tem mais água e elimina a sede, tá? Então, porque no comecinho da mamada vai ser aquele leite mais ralinho, né? Então, é um leite que vai ter mais água, como tá dizendo. E no final tem mais gordura e por isso elimina a fome, proporcionando maior ganho de peso. Então, o importante, minha gente, é isso, olha. Nada de deixar o bebê mamar um pouquinho no peito, nenhum peito, já botar a trocar de peito. Não pode. O ideal é você deixar ele esvaziar completamente uma mama, tá? Por quê? Porque aí ele vai mamar todo o leite que tá ali e ele vai ter contato, né, com todo o nutriente que tem ali naquele leite. Porque como eu falei, no começo é mais água, depois é que vem mais gordura, certo? Então se você coloca para ele mamar um pouquinho no peito, depois já põe no outro, ele vai estar mamando ali primeiro só a parte da água, então ele não vai engordar nunca, né? Só vai estar mamando um pouco de água aqui, e quando você troca vai mamar mais um pouco de água aqui. E a gordura, que é o que serve para que ele venha engordar, ele não está chegando ainda nessa parte, né? Então o ideal é deixa o bebê mamar até esvaziar completamente a mama. Terminou de mamar ali, todinha aquela mama, aí, e ele ainda quer continuar mamando, aí você põe na outra mama. Porque a mãe sabe quando a mama esvaziou, né? A mãe sabe. Aí bota na outra mama, certo? Aí, vamos dizer assim, então ele mamou só um pouquinho nessa outra mama e não quis mais. Pronto, aí quando ele quiser mamar de novo, você já coloca, né, a mama que ele mamou por último, para terminar, né, para ele esvaziar a mama por último, tá bom? Então mame um até esvaziar, depois vai pro outro. E deixa mamar até que fique satisfeita. Nada de ficar querendo tirar o peito da boca do bebê ali, né? Deixa ele mamar até ele quiser. Tem que ser livre de demanda mesmo. E alguns bebês, eles são muito quietos e reclamam um pouco, dormindo muitas horas. Isso faz com que tenham hipoglicemia, principalmente os prematuros, né? Então, nos primeiros 15 dias, a mãe, ela precisa ter atenção a isso, tá? Então, o bebê, durante os primeiros 15 dias, o bebê ele precisa mamar a cada 3 horas, minha gente. Eu sei que é cansativo, né? A mãe quer dormir, aí quando o bebê tá dormindo muitas horas, acha bom, né? Mas nos primeiros 15 dias não pode deixar. 3 horas. A criança passou de 3 horas dormindo sem mamar, a mãe vai lá, corta o bebê e coloca para mamar, porque ele pode desenvolver hipoglicemia, tá? Que é o quê? Quando a glicose cai, fica abaixo do normal, né? Por quê? O que é glicose? Glicose é açúcar, né? A energia que a gente tem no nosso corpo, é ela que nos dá energia. Então, se tá lá embaixo, se você não tá mamando, então você não vai ter energia, você não vai ter açúcar. O açúcar é quem faz criar essa glicose. A glicose é o açúcar, né? É quem faz a gente ter energia. Então, se o bebê não mamou, não tem como ter energia ali, então vai causar hipoglicemia. E hipoglicemia é muito sério, né? Principalmente em bebês. Então, tem que ter todo esse cuidado. Porque, como eu falei, nos primeiros 15 dias, o bebê, ele mama por dia mais ou menos 8 vezes, no mínimo 8 vezes, que dá 3 horas, né? Intervalo de cada 3 horas. Então, o bebê já tá dormindo ali há mais tempo do que isso, acorda e tem que dar de mamar para esse bebê, tá? Orientar para acordá-los a cada 3 horas para mamar, né? Que foi o que eu falei, pelo menos nos primeiros 15 dias de vida, depois haverá adaptação natural. Então, depois, né, naturalmente, ele já vai acordar por si só, né? Ele vai ter aquele reloginho biológico, tá? Depois da mamada, é importante colocar a criança na posição vertical para que ela possa rotar, certo, gente? Não pode esquecer de colocar o bebezinho para rotar, ele tem que arrotar, porque senão corre o risco, né, de quando ele estiver deitado, ele arrote, enquanto ele tá ali deitado,
e ele venha broncoaspirar, né? Então, aquele leite pode vir, ele arrota, e como ele vai estar deitadinho, aquele leite ele pode retornar, e aquela criança pode broncoaspirar, aquele leitinho pode ir para os pulmões do bebê e ele vai sufocar, certo? Então, corre o risco do bebê sufocar com o próprio leite, quando ele arrota, né? Porque quando ele tá mamando ali, vai entrando o arzinho, né? Então, tá mamando, tá entrando ar. Então, o estômagozinho dele vai ficar cheio de ar. Então, ele vai ter que pôr esse ar para fora, então, através do arroto, certo? Então, quando você põe ele na posição vertical, ele em pezinho aqui no seu ombro, ele arrotou, pronto. Aí sim você pode deitar o bebê. Enquanto ele não arrotar, não deita o bebê, porque como eu falei, corre o risco dele engasgar no próprio leite, tá? O leite voltar e ele engasgar. O importante para a mãe é ter bastante leite, devendo tomar líquidos várias vezes ao dia. Então, gente, para a mãe também produzir bastante leite, ela também tem que tomar bastante líquido durante o dia, tá? Então, no mínimo, 2 litros por dia, né? No mínimo, tem que tomar bastante líquido, tá bom? E orientar a mãe a dar o peito toda vez que ela quiser, né? Então, isso faz com que haja maior produção de leite. Porque quanto mais o bebê suga, mais prolactina a prolactina aumenta, então há uma maior produção de leite. Quanto mais há aquele sugar, né? Esse ato de sugar faz com que haja uma maior produção de leite. E quais são os problemas que estão relacionados à mama, minha gente? Lembra que eu falei que dependendo da pega, da mamada ali, como o bebê ele pega no peito da mãe, pode causar alguns problemas, certo? Então, a pega errada é o maior causador desses problemas. Então, o primeiro problema que nós temos é a fissura, tá? O que é fissura? Quando vocês ouvirem essa palavra fissura, vocês lembram? Rachadura, tá? Se fosse rachaduras mesmo, cortezinhos, né? Então, pode ser causado, né, por conta da pega errada da criança e também, às vezes, a pele da mãe tá muito fina, né? A pele mamária ali tá muito fina, né? Então, a orientação que se tem é que a mãe ela não passe hidratantes, não passe cremes na pele mamária para evitar, né, para prevenir essa questão de fissura. Porque quando você passa um hidratante, a pele fica muito hidratada, aí vai ficar fininha, né? Então, isso pode ser que cause a fissura, né? Porque a mama vai estar muito cheia de leite, então a pele vai esticar, né? Então, pode ser que cause algum tipo de fissura. Então, a orientação é não passar hidratante na mama, nenhum tipo de creme que possa hidratar essa mama, tá? Então, são as famosas rachaduras, né? Sendo recorrentes do mau posicionamento da criança em relação à mama, do número e duração inadequada das mamadas e principalmente da técnica incorreta de sucção, né? Então, aquele bebezinho que tá sugando errado, que não tá com a boquinha para fora, né? Que tá só no biquinho ali, só no mamilozinho sugando, sem tá fazendo a pega correta. Então, pode desenvolver fissura, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui, né? Tem como se fosse uma rachadura aqui no mamilo. Outro tipo de probleminha, nós temos a mastite. A mastite é um tipo de inflamação da mama, certo? Então, vocês estão vendo aqui, fica a mama, não exatamente assim, tá? Aqui é um abscesso, mas a mama ela vai ficar vermelhinha também, certo? Que é uma inflamação do tecido da mama. É uma inflamação que ela é muito dolorosa, meu gente. Quem tem, reclama muito, que isso assim dificulta até para mamar, para a criança mamar, porque causa muita dor para aquela mãe, tá? Então, é uma inflamação. A mama vai estar inflamada, vai estar vermelhinha ali, vai estar dolorosa, né? Ela pode encostar a mão, sentir ela quente, a mama quente, né? Então, nesses casos, é indicado a mãe ela tomar um anti-inflamatório, né? Geralmente, eles passam ibuprofeno, tá, mãe? Tomar um anti-inflamatório, pode ser que tomar também um analgésico para dor, né? Um paracetamol, é o que é mais indicado, certo? Outra coisa que eu esqueci de dizer a vocês, em relação à fissura, né? Em relação a essa parte de rachadurazinha. Nada de estar colocando pomadas, nada em cima. O ideal é colocar o próprio leite do peito. O leite do peito, ele é cicatrizante. Então, toda vez que o bebê mamar, coloca o leite, molha com o leite do peito e deixa lá, porque esse leite do peito vai ajudar nessa cicatrização. E também tomar banho de sol nas mamas, né? Também é legal. Tomar assim por dia uns 10, 15 minutinhos, ficar com as mamas livres, né? De frente pro sol
também ajuda nessa parte de cicatrização. O abscesso, que é o que a gente está vendo aqui na foto, ela é uma evolução da mastite. A mastite, ela é uma inflamação, certo? O abscesso já é uma infecção, certo? Já, vamos dizer assim, evoluiu. Então, às vezes é causado por alguma bactéria, alguma coisa que aconteceu ali, que causa essa infecção na mama, certo? Aí vai criar esse abscesso. Esse abscesso, a mama, ela vai ficar assim, extremamente infeccionada e por dentro, com certeza, vai estar cheio de pus, certo? Então, esse abscesso aqui vai ter que ser drenado, minha gente. Então, essa mãe, ela vai ter que procurar um hospital para que seja drenado esse abscesso, certo? Aí, se a mãe tiver com abscesso, ela não pode amamentar, certo? Então, é contraindicado ela amamentar. Na mastite e na fissura, ela pode continuar amamentando, certo? Pode continuar amamentando. Vai tomando ali as medicações, né? Como eu falei, ibuprofeno, paracetamol, e pode continuar amamentando o bebê. Porém, no abscesso não pode amamentar, porque aí tem pus, né? Então, o bebê vai estar mamando pus. Não pode. Aí, nessa parte aí, tem que ser drenado e provavelmente vai ter que ser receitado um antibiótico para essa mãe, certo? Um antibiótico, um remédio para dor também, né? Porque é bem doloroso mesmo. Um outro problema que nós temos é o engurgitamento. Ai, que nome estranho, né, minha gente? É o que a gente chama de peito empedrado, né? Então, é quando acontece, né, do leite empedrar mesmo, o leite que a gente fala, né, que a mama daquela mulher fica dura, né, o leite empedrou, né, que a gente fala. O nome desse probleminha é engurgitamento, tá? Aí surge em decorrência da retenção e acúmulo de leite das mamas, né? Então, para tratar esse probleminha, né, tem que ser preciso extrair esse leite. Então, ou seja de forma manual, ou seja com a bombinha. Porém, é mais recomendado de forma manual. Então, você coloca uma compressazinha morna em cima para, tipo, amolecer aquele leite, porque o leite ele fica mais viscoso, mais grosso. Então, coloca uma compressa de água morna ali na mama daquela mulher, deixa um pouquinho ali e depois vai começar a manualmente tentar apertar. É como se fosse um pente mesmo, né? Se fosse um pente, penteando ali aquela mama com a compressazinha até tirar todo o leite. É a única forma de você sarar, né? Essa parte é você extrair naquele leite, tá? Ou essa situação é acompanhada de dor nas mamas, que podem também ficar quentes, vermelhas, tensas e com pele brilhante, né? Então, é um tipo de probleminha que vai causar também bastante dor na mãe, certo? Então, a forma de cura desse probleminha é extraindo o leite. E temos o mamilo invertido, né? Que é uma retração do mamilo para dentro da mama. O normal do mamilo, né? Do bico do seio da mulher, ele ser protuso, ele ser para fora, né? Porém, existem algumas mulheres que elas nascem com esse problema, que é o mamilo invertido, né? Então, não sei se dá para vocês verem. Daí, o mamilo, a parte do mamilo é para dentro, tá? Ele é para dentro, ele não é para fora, ele é para dentro. Então, isso pode ser que dificulte um pouco a questão da amamentação. Aí você vai falar, mas é possível amamentar? É. Mesmo com esse probleminha, é possível. Tem que fazer a estimulação, certo? Então, a mãe, ela pode usar bombinhas para ativar ali a parte de sucção, vai colocar a bombinha, porque vai tentar ajudar com que esse bico ele venha um pouquinho para fora, certo? E vai tentando que até a criança ela consiga pegar, certo? Pegar ali aquele peito, pegar aquele seio. Porque quando você faz a ordenha manual com a bombinha, vai ajudar com que esse mamilozinho ele saia um pouquinho para fora, tá? E facilite aí essa amamentação. Então, quais são as orientações, né? Quando ocorre algum tipo de problema mamário, assim, desse tipo, por conta da amamentação, durante a amamentação, né? Então, orientar a mãe para não usar cremes hidratantes nos mamilos, né? Que eu já falei, porque isso faz com que a pele fique muito hidratada, então a pele vai ficar fina, aí não pode. Corrigir a posição da mamada, estimular a mãe para continuar amamentando. Então, corrigir a forma que o bebê está mamando, né? Tem algo errado. E pedir para que aquela mãe ela não continue,
ela não deixa de amamentar o bebê. Às vezes, vai amamentar sentindo dor? Vai, que é pro bem do filho, certo? Aí depois vai sarar. Não vai ficar assim pra sempre, né? Pode começar a mamada na mama que não está com trauma ou ferimento, né? Porque no começo da mamada o bebê ele começa a sugar, ele suga mais forte, porque ele tá com mais fome, né? Então você pode começar a dar naquela mama que não tá ferida, que aí o bebê ele vai estar lá sugando mais forte, aí conforme a fome vai amenizando, aí ele vai sugando de maneira mais, vamos dizer assim, mais lenta, mais devagar, mais fraquinha. Aí você sim pode mudar, né? Colocar na outra mama. Aconselhar a mãe a expor os mamilos ao ar e à luz, né? No caso que eu falei, a exposição solar. Aconselhar a mãe a passar leite no fim da mamada, esperar secar antes de vestir a roupa, pois facilita a cicatrização, né? Então, a cicatrização do leite materno, ele ajuda, né? Algumas vezes a dor continua, mesmo depois da correção da posição da mamada. Outras vezes a mama está engurgitada e com edema na região mamilar e a criança não consegue abocanhar o suficiente. Então, trabalhar aí essa questão, né, de posição correta, né, que para facilitar a correção, né, desses problemas. Nesses casos, devemos orientar a ordenha manual e oferecer o leite para a criança em um copinho, enquanto a fissura cicatriza ou o edema regride. Então, não está aguentando de jeito nenhum, a criança está lá mamando, então faz desse tipo. Faz a ordenha manual ou com a bombinha, ou manualmente mesmo, coloque um copinho e dá para o bebê no copinho. Nada de dar na mamadeira, tá, gente? Copinho ou seringa. Sim, aí para aqueles casos que eu falei, né? Para aquela mãe que voltou a trabalhar. E aí, como é que faz? Voltou a trabalhar, mas quer continuar dando o leite materno, né? Não quer dar outro tipo de leite. Então, como eu expliquei, tem que ser armazenado. Aí pode ser armazenado nesses potezinhos, tem que ser vidro, tá, gente? Não pode ser plástico. Tem que ser em potinhos de vidro e tem que ser armazenado, né, refrigerado. E quando vai dar para o bebê, aí esquenta em banho-maria, antes de dar para o bebê, tá? Então, primeiro, tem que esterilizar, no caso, os potinhos de vidro, né? Antes de você colocar o leite, você tem que esterilizar, porque corre o risco de você colocar uma bactéria, um micro-organismo ali. Então, como é que esteriliza? Você vai colocar em água fervente por 15 minutos. A água começou a ferver, coloca o vidro lá dentro e deixa 15 minutos ali. Você está esterilizando o pote de vidro. Depois é que você vai colocar o leite, né? Vai armazenar o leite ali dentro daquele potinho, né? Então, aí tem a validade da estocagem, né, minha gente? Então, é importante seguir essa validade. Então, no refrigerador por 24 horas. Então, tirei e vou colocar na geladeira. Eu tenho que vedar bem aquele pote, para não ter perigo de micro-organismo entrar ali naquele leite. E eu deixo na geladeira por até 24 horas, certo? E se eu quiser congelar aquele leite, que pode também, ele pode ficar congelado no congelador por até 15 dias, tá? Então, na geladeira, na parte da geladeira por 24 horas, né, um dia, e no congelador, no refrigerador lá, no congelador por 15 dias, certo? Aí, ó, tá dizendo assim, que apesar de não ser o melhor procedimento, se for necessário, estocar em local fresco, protegido da luz por 6 a 8 horas. Então, digamos que não tem, você tá indo para um local que não tem refrigerador, né? A pessoa que cuida do bebê. Não tem como conservar em geladeira. Então, ela pode ficar ao ar livre, né? Sem ser em geladeira, por até 6 ou 8 horas, no máximo, né? Porém, tem que ficar longe da luz, né? Proteção da luz. Tem que ficar num lugarzinho arejado, guardadinho ali, por até 6 ou 8 horas no máximo. E colocar uma etiqueta com data e horário da coleta, né? Para não correr o risco de dar um leite para que tenha passado do prazo de validade. Então, como eu tinha explicado para vocês, né? O uso de mamadeira foi proibido, é proibido pelo Ministério da Saúde, certo? Tanto de mamadeira quanto de chupeta, eles não orientam a mãe fazer essa utilização, né? Se precisar dar o leite ao bebê, dar em copinho ou dar em seringa. Não recomenda, né? Águas, chás e principalmente outros leites devem ser evitados, pois há evidências de que o seu uso está associado com desmame precoce, né? Ou seja, a criança tomou o tipo de leite, às vezes não vai querer mais o leite da mãe, né? Então não é indicado também que dê o tipo de leite antes da data
do tempo certinho, né? A mamadeira, além de ser uma importante fonte de contaminação, pode influenciar negativamente a amamentação. Observa-se que algumas crianças, depois de experimentarem a mamadeira, passam a apresentar dificuldade quando vão mamar no peito, né? Foi o que eu expliquei para vocês lá atrás, não foi? Essa parte aí, primeiro é fonte de contaminação, né? Porque você lava ali, mas pode ficar algum micro-organismo. Porque venha me dizer que a mãe, ela esteriliza a mamadeira toda vez que ela usa, não. Porque isso eu não acredito, né? E, como eu disse, ela mamou na mamadeira, tem aquela facilidade, colocou na boca, o leite já vem, depois ela não vai querer esperar o tempo de vir no peito ali, né? Que no peito vem em menos quantidade, demora um pouquinho depois que ela começa a sugar. Então, alguns autores denominam essa dificuldade de confusão de bicos, gerada pela diferença marcante entre a maneira de sugar na mama e na mamadeira. Nesses casos, é comum o bebê começar a mamar no peito, porém, em alguns segundos, largar a mama e chorar. Como o leite na mamadeira flui abundantemente, né, em grande quantidade, desde a primeira sucção, a criança pode estranhar a demora de um fluxo maior de leite no peito no início da mamada, pois o reflexo de ejeção do leite leva aproximadamente 1 minuto para ser desencadeado, e algumas crianças podem não tolerar essa espera. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Elas não querem esperar, né, vir o leite de forma, vamos dizer assim, abundante ali do peito, né? Que demora mais ou menos 1 minuto para ele vir de forma abundante, né? Começa a vir pouquinho, fraquinho, depois é que vai aumentando. A mamadeira não, colocou na boca do bebê, já vem em grande quantidade, né? Pronto, minha gente, quais são as contraindicações do aleitamento materno, né? O que é que proíbe a mãe amamentar o bebê? Então, são outros para vocês, né? O que contraindica. Então, são as mães infectadas pelo HIV, né? Que já foi comprovado cientificamente em estudos que o vírus do HIV, ele ultrapassa ali, vai para o leite. Né? Então, aquele vírus, ele é levado para o bebê através do leite. Né? Então, por isso que é proibido. A mãe não pode amamentar de jeito nenhum, a mãe que tem HIV. Senão vai passar o vírus para a criança pelo leite materno. Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2, certo? Isso aqui são vírus, gente, que esses vírus, eles causam leucemia na mãe, certo? Então, se a mãe, ela tem esse tipo de vírus, ela também não pode amamentar o filho, porque é do mesmo jeito do HIV. Esse vírus, ele vai ser transmitido para a criança através do leite materno, certo? Então, é um tipo de vírus muito perigoso, como eu falei. Ele causa leucemia em quem tem, tá? E doença de Chagas. A doença de Chagas é no seguinte, minha gente. Se a mulher ela tem doença de Chagas, se for a doença já crônica, né? Tipo, há muito tempo que ela tem a doença de Chagas, porque a doença de Chagas é uma doença que ela, na fase crônica, ela não tem cura. Né? Então, ela pode ser tratada no comecinho, quando é descoberta no começo. Mas depois, já tem alguns anos que descobre que tem, né? Então, que já está crônica, que a gente fala, não tem cura. Então, a mãe que tem doença de Chagas há muito tempo, ela vai poder amamentar. Porém, ela só não pode se tiver sangramento mamilar evidente, né? Então, ela tiver com sangramento ali no mamilo, ou porque tem alguma fissura, ou tem algum daqueles probleminhas que a gente viu lá atrás, né? Que pode gerar algum tipo de sangue ali, e a criança ela pode ter contato com o sangue da mãe ali, aí sim, não pode, certo? Ou então, se for doença aguda, ou seja, ela se contaminou agora, ela descobriu que está com doença de Chagas agora, está recente. Então, ela também não pode amamentar, porque pode transmitir para a criança. Varicela, né? Que a varicela é o que a gente chama de catapora, tá, minha gente? O nome da doença é varicela. E ela pode amamentar, só não pode quando tiver vesículas, ou seja, tiver as bolinhas, né? Que é aquele período que ela está infectando as outras pessoas. Então, se a mãe tiver catapora no período que ela está com as vesículas, que são as lesões, aquelas feridinhas lá, né? Cheia de líquidozinho, que é o período de maior contaminação, aí ela não pode, tá? Agora, se já tiver passado esse período de transmissão, aí não tem problema.
Vírus do herpes simples, né? Herpes, que é uma doença, um IST, né? Uma doença sexualmente transmissível. E existe o herpes que é labial, né? Existe o herpes que é genital. E o herpes, ele também pode aparecer na mama. Então, se a mãe, ela tem o vírus do herpes e tá com as pústulas, que a gente chama, as pústulas são aquele monte de carocinho que cria quando tem herpes, né? Se tiver na mama, aí não pode amamentar essa mama. Você pode dar outra mama que não tem as pústulas. Mas se tiver as pústulas, você não pode colocar o bebê para mamar ali, senão ele vai se infectar, tá? É só nesses casos. Se tiver com lesão de herpes na mama, só nesse caso. Se não tiver nenhum tipo de lesão, mesmo que a mãe ela tenha herpes, não tem problema em amamentar. E uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Então, minha gente, existem alguns medicamentos muito fortes que eles sendo passados para o leite, certo? Aí quando o bebê vai lá, né, mamar, vai ser alimentado, aquela composição que tem ali naquele medicamento vai estar indo no leite e o bebê vai estar ingerindo, né, a medicação. Então, existem alguns medicamentos que são contraindicados. Quais são eles, minha gente? Geralmente, eu trouxe uns exemplos, né, que são os antineoplásicos e os radiofármacos, né? Então, são aqueles remédios para pessoas que têm cânceres, né, os remédios oncológicos. Remédios que combatem tumores, né? Que combatem o câncer ali. Então, são remédios muito fortes que, com certeza, as substâncias dele vão ser passadas para o leite. Aí não pode, tá? Mas só são alguns. Então, por isso que é importante, antes da mulher que está amamentando, quando for fazer uso de qualquer medicação, ler a bula, né? Que na bula fala se pode ou não, para aquela pessoa que está amamentando. E usuário de drogas também, tá? Tem drogas que também passam para o leite, tá certo? Principalmente o uso de cocaína, né, crack, esse tipo de droga mais pesada. E quais são as contraindicações em relação à criança, né? Porque ali são problemas, os que eu falei antes, são problemas relacionados à mãe. E existem alguns problemas que aquela criança possa ter, que também ela não vai poder amamentar, né? Ela não vai poder receber o leite materno, aliás, minha gente. Então, quais são essas, né? Crianças portadoras de galactosemia, certo? O que é galactosemia? É uma doença rara em que ela não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contenha lactose, tá, minha gente? É assim, a galactosemia é uma doença que ela é uma doença do aparelho metabólico, certo? A parte de metabolismo ali. Então, acontece que tem um distúrbio ali, um problema na parte do metabolismo daquela criança. Ela já nasce com esse tipo de doença, certo? Então, existe um tipo de açúcar que o nome é galactose, que é um açúcar que ele está presente no leite, certo? O nome é galactose. Então, a criança que tem a galactosemia, ela não consegue metabolizar esse açúcar, certo? Que está presente no leite. Então, ela não consegue metabolizar esse açúcar, então pode causar outras doenças se ela consumir o leite, tá? Ela consome o leite, ela não tem como metabolizar esse açúcar, aí pode gerar outro tipo de doença. Então, por isso que é proibido. Então, ela não vai poder tomar nenhum tipo de leite, nem o da mãe, o materno, como também outros tipos de leite, tá? É uma doença assim que ela causa vômito na criança, ela causa diarreia se ela tomar algum tipo de leite, vômito, diarreia. Pode evoluir para uma infecção intestinal grave, certo? Porque é uma doença que ela mexe também com a questão do sistema imunológico da criança. Então, o sistema imunológico dessa criança fica lá embaixo. Então, o risco dela ter infecção grave por conta do leite é muito grande, tá? E é uma doença assim que, como eu disse, a criança nasce com ela, certo? Então não pode. Se a criança tem esse tipo de doença, ela não vai poder mamar, nem tomar nenhum outro tipo de leite. Doença da urina, do xarope de bordo. Essa doença, minha gente, é também um tipo de doença também do aparelho metabólico ali, do distúrbio do aparelho metabólico também, certo? Aí você pensa, o que é doença da urina do xarope de bordo? Xarope de bordo é um xaropezinho, é tipo um xarope doce,
que o pessoal usa em receitas, certo? É algo culinário, é algo de comer. Quando a criança ela tem essa doença, o cheiro da urina dessa criança cheira a esse xarope. É como se fosse um cheiro de caramelo, de açúcar, tá? O cheiro da urina dessa criança. Porém, é uma doença muito grave também, como eu falei, uma doença do metabolismo, tá? Da criança. Então, eu falo assim, ó, que é um distúrbio no metabolismo da criança, onde vai ocorrer um acúmulo de alguns aminoácidos. Causa um odor doce de caramelo na urina dos bebês não tratados e afeta principalmente o sistema nervoso central, tá? Então, assim, não vai poder tomar leite também, porque não vai metabolizar alguns aminoácidos que tem ali naquele leite. Não vai ter como metabolizar. Então, não vai poder tomar. E é uma doença grave que ela causa problema, né, neurológico nessa criança. Né? Geralmente são crianças que elas ficam com algum retardo mental, né, com algum problema. E nós temos também a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença, inclusive, que ela é triada lá no teste do pezinho. Né? Então, a criança que nasce com fenilcetonúria, quando faz o teste do pezinho, é uma das doenças que mostra se tem ou não, tá? Então, é uma doença congênita do sistema metabólico, leva ao acúmulo do aminoácido fenilanina, que é um aminoácido que se acumula no sangue, causando problemas como retardo mental e convulsões, né? Então, assim, essas 3 doenças que o bebê nasceu com essa doença, porque são doenças congênitas, que não vai poder ser amamentado, né? Todas elas são doenças metabólicas, né? São problemas no metabolismo dessa criança. Então, por conta disso, o leite, os componentes que tem no leite, alguns componentes não vão conseguir ser metabolizados, né? Por esse organismo. Então, do bebê, aí vai causar graves problemas nesse bebê se ele vier a ingerir o leite, certo? Então, problemas, principalmente problemas intestinais, tá? E a questão do uso de bebidas alcoólicas, né? Muita gente tem dúvida. Pode tomar bebida alcoólica quando está amamentando? Não pode. Então, aí eles falam assim, que pode ser feito um consumo moderado de álcool. Se a mulher está amamentando, ela pode tomar ou um copo de vinho, um cálice de vinho, ela pode tomar 2 cervejas, tá? Pode, não tem problema. Se for pouquinho assim. Agora, beber muito para ficar embriagada, aí não pode, gente. Aí, se ela beber, né? Então, fala assim, sugere-se que ela amamente antes do consumo da bebida, então ela vai dar de mamar ao bebê antes dela começar a beber, né? E esperar 3 a 4 horas após beber para amamentar novamente. Então, bebeu agora, só vou poder amamentar com 3 ou 4 horas depois, certo? Então, amamento antes para poder beber, se eu for beber. E com 3 ou 4 horas depois é que eu vou poder voltar à amamentação. Antes disso não pode, tá bom? E em relação ao tabagismo, né? E fumar. Fumar também não é legal, tá? É contraindicado que a mãe fume também durante a amamentação. É igual na gestação, né? Ele pede que durante a gestação a mãe também não fume. Durante a amamentação é do mesmo jeito. Porém, existem algumas mães que elas não conseguem parar de fumar. Né? Então, para essas mães que não conseguem de jeito nenhum parar de fumar, então eles indicam que então continue a amamentação, tá? Porque foi visto, né, que a questão do benefício do leite materno vai ser maior do que aquele risco que o tabaco vai causar, certo? Então, eles fizeram essa comparação de risco e benefício e viu que a amamentação, mesmo a mulher fumante, tem um benefício maior, né, do que se aquela mulher parasse de amamentar por conta do cigarro. E tem a questão da alimentação artificial, né? Então, para aqueles bebezinhos que por algum motivo eles não podem ser amamentados, por exemplo, como eu falei, as contraindicações que tem, né? Então, também em relação quando a criança é uma criança que a mãe faleceu durante o parto, né? Ou então foi uma criança que é adotada, então não tem como amamentar essa criança, aí tem que ser feita a alimentação artificial. Então o ideal é que seja feito, usado aquelas fórmulas, né? Não aqueles leites, vamos dizer assim, que são mais fraquinhos, que não tem tanto produto químico.
Aí fala que a água utilizada deve ser sempre fervida, tá? Então, quando vai lá preparar aquele leite, né, que geralmente é leite em pó, o leite vai ser em pó, né? E a água que vai diluir aquele leite tem que ser fervida e, se possível, filtrada. No RN, a termo, né? Aquele que nasceu no tempo certinho. O aleitamento artificial, somente com fórmula, que esteja ingerindo 500 ml por dia. Não é necessária a suplementação com ferro, tá? Então, para aquelas crianças que nasceram prematuras e que estão fazendo uma alimentação artificial, vai ter que ser suplementado ferro para eles, né? Eles vão ter que tomar sulfato ferroso, tá? Essas crianças. Quando com leite de vaca, quando já é o leite próprio de vaca mesmo, tá? Sem ser o em pó, este deve ser bem fervido durante 3 minutos para esterilização e desnaturação das proteínas, facilitando a digestão, certo? Então, vai usar o leite de vaca mesmo, sem ser o em pó, então tem que colocar para ferver no mínimo 3 minutos. No caso do leite em pó, não ferver após a diluição, para não alterar o valor nutritivo, tá? Então, se for leite em pó, ferve a água antes, para depois diluir e dar para o bebê. Nada de você preparar primeiro para depois ferver, porque aí vai perder todos os nutrientes, se você for ferver depois. E a criança em aleitamento artificial deve receber uma quantidade maior de água entre as mamadas, né? Sob a forma pura, fervida, em chás ou sucos, né? Devido à carga elevada de sais presentes no leite de vaca. Foi o que eu falei para vocês, né? Que o leite de vaca ele tem bastante sódio, tem muito sal. Então, o bebê não tá mamando. A amamentação da mãe materna é leite de vaca, leite artificial, ou leite artificial, né? Em pó, né? Ou o próprio leite do mesmo da vaca. Aí tem que começar a dar água ao esse bebê, né? Principalmente nos intervalos entre as mamadas, para ele não, porque por conta do sódio, né, que tem ali, então precisa hidratar essa criança, certo? Para ela não desidratar e tem que ficar dando essa água, tá bom? Bom, gente, então foi isso nossa aula, né? Eu disse para vocês que era uma aula fácil, bem tranquila, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então a gente se vê quarta-feira, eu vou mandar novamente uma aula, outra aula, né, com outro assunto, e quinta-feira a gente se vê para tirar as dúvidas, tá bom? Então, um beijo, minha gente, e boa noite para vocês, tá? Tchau!